Scrooge e os Três Fantasmas do Natal. Uma noite sombria com Scrooge. Eu estava lá. Não sei como, nem porquê, mas fui arrastado para aquela noite fria e sufocante. A Londres vitoriana ao meu redor parecia viva e morta ao mesmo tempo. A névoa rastejava pelas ruas estreitas, consumindo tudo em silêncio, e o ar cheirava a carvão queimado e desesperança. Foi ali, naquele lugar sombrio, que conheci Scrooge. Ele era um homem amargo, seco como um galho que nunca conheceu a primavera, fechado no casulo de sua própria avareza. Eu o vi no escritório, cercado por papéis, moedas e a sombra de sua própria solidão. Mesmo naquele ambiente apertado e sufocante, a chama de sua lareira mal se esforçava para lutar contra o frio que parecia vir de sua alma. Natal? Bobagem. Ele rosnava, como se cada sílaba fosse um golpe contra o espírito da alegria. O chamado de Jacob Marley. Foi quando a noite caiu que o verdadeiro terror começou. Eu estava no canto de sua sala, invisível para ele, mas sentindo cada vibração daquele momento. Ouvi correntes arrastando-se antes mesmo de ver qualquer coisa. O som era gelado, um lamento metálico que arrepiava até a alma. A lareira apagou-se de repente, e a sala mergulhou na penumbra. Jacob Marley apareceu. Ou melhor, o que restava dele. Seu rosto era uma máscara de sofrimento eterno, contorcido pela culpa e pelo peso das correntes que carregava. Essas correntes eram feitas de caixas registradoras, cofres e cadeados. Cada elo parecia gritar por redenção. A voz de Marley cortou o silêncio, não como um grito, mas como o som de um túmulo abrindo. Scrooge, eu venho para avisá-lo. Você está condenado, assim como eu, a menos que ouça os três que virão. Marley desapareceu, deixando atrás de si o som das correntes ainda ecoando. Scrooge, teimoso como era, murmurou algo sobre delírios e pesadelos, mas eu sabia que ele sentia o mesmo frio que eu. O espírito do passado. E então ele veio, o primeiro espírito, uma figura etérea, como uma vela queimada pela metade, emanando uma luz fraca e intermitente. O espírito do passado tinha um olhar que perfurava, um misto de compaixão e dureza. Ele estendeu a mão, e eu senti uma força me puxar, me arrastando junto com Scrooge para fora daquela sala sombria. Nós estávamos no passado, mas não como observadores. Era como se o tempo se desdobrasse diante de nós, uma ferida aberta expondo memórias esquecidas. Lá estava ele, um jovem rapaz, cheio de esperança, com olhos brilhantes e um coração ainda intacto. Vi seu primeiro emprego, suas risadas com os amigos e o brilho do Natal. Mas então, tudo mudou. Vi Belle, sua antiga noiva, chorar enquanto o deixava. Você mudou, ela disse, sua voz quebrada. O amor pelo ouro tomou o lugar do amor por mim. O jovem Scrooge ficou parado, congelado, enquanto sua alma começava a endurecer. Ao meu lado, o Scrooge do presente assistia a tudo com olhos arregalados. Ele queria fugir, eu podia sentir, mas o espírito o manteve preso. O espírito do presente. De volta ao agora, o espírito do presente se revelou com um vigor assustador. Era uma figura imensa, envolta em tons vibrantes, mas seu riso parecia esconder algo mais sombrio. Ele mostrou a Scrooge os natais que estavam acontecendo naquele momento, a alegria simples e genuína nas casas pobres que ele tanto desprezava. A casa do Bob me marcou. Vi Bob, o humilde empregado de Scrooge, tentando transformar uma refeição magra em um banquete digno de reis. O pequeno T estava lá, pálido, frágil, mas cheio de uma fé inabalável. Deus abençoe a todos, ele disse, e suas palavras pairaram no ar como um eco de luz em meio à escuridão. Mas a visão não terminou ali. O espírito do presente revelou também duas crianças escondidas sob seu manto. Elas eram magras, deformadas, assustadoras. Ignorância e miséria, ele disse, apontando para elas. Tome cuidado com ambas, mas tema a ignorância acima de tudo, o espírito do futuro. E então veio o último espírito. Eu nunca senti tanto frio como naquele momento. A sala escureceu por completo, e o silêncio se tornou insuportável. Ele surgiu, uma sombra envolta em negro, sem rosto, sem forma definida. O espírito do futuro não falou, ele apenas apontou. Eu o segui, relutante, junto com Scrooge. A visão era devastadora. Um túmulo esquecido, uma lápide gasta pelo tempo, com o nome de Scrooge.
Não havia luto, não havia lembrança, apenas a solidão eterna. E então veio o clímax, a cena que me marcou para sempre. Scrooge caiu de joelhos diante da lápide, gritando: "Por favor, diga que posso mudar isso, que não é tarde demais." A redenção. Scrooge acordou, mas havia algo diferente. O frio se foi, substituído por um calor inesperado. Ele correu para a janela, gritando para um menino na rua: "Que dia é hoje?" Quando soube que era Natal, seus olhos brilharam como nunca antes. Eu o vi mudar. Ele visitou os Bob, riu com as crianças e transformou sua fortuna em bondade. O homem que antes era um símbolo de avareza tornou-se a própria personificação da generosidade. Eu não sei se aquilo foi real ou uma visão que me foi concedida, mas sei disso: a jornada de Scrooge, aquela noite escura de transformação, foi uma lição para todos nós. Um lembrete de que não importa quão longe tenhamos nos desviado, sempre podemos encontrar o caminho de volta. Os três fantasmas: passado, presente e futuro. Os fantasmas que visitam Scrooge na adaptação de A Christmas Carol de Charles Dickens representam um arquétipo universal: a divisão do tempo como metáfora para a jornada espiritual. Esse modelo está presente em várias culturas e sistemas esotéricos, conectando o indivíduo ao seu próprio processo de transformação e ao cosmos. Essa tríade pode ser vista como uma manifestação de forças que desafiam a percepção linear do tempo, oferecendo lições profundas sobre arrependimento, responsabilidade e redenção. Os espíritos se alinham ao conceito esotérico de anamnese, que é a ideia de recordar verdades esquecidas ou ocultas. No processo espiritual, relembrar o passado é essencial para entender a condição atual e planejar mudanças para o futuro. O fantasma do passado. Hecate como guia do passado. Na mitologia grega, Hecate é associada à magia e aos cruzamentos, atuando como guardiã das escolhas feitas e guia das almas perdidas. Como uma deusa tríplice, jovem, mãe e ancião. Ela representa as sombras do passado, ajudando o indivíduo a revisitar momentos cruciais e compreender as consequências. As Nornas. Urd, uma das Nornas na mitologia nórdica, representa o passado. Ela tece a parte do fio da vida que já foi trilhada, destacando a conexão inquebrável entre o que foi e o que é. No xamanismo, os xamãs revisitam o passado em suas viagens espirituais para curar traumas ancestrais. O espírito do passado cumpre esse papel, ao conduzir Scrooge por cenas antigas, revelando como suas escolhas o moldaram. O fantasma do presente. Hecate como guardiã do presente. Como deusa dos caminhos, Hecate também atua no presente, oferecendo ao viajante clareza sobre a direção a ser tomada. No agora, ela ilumina as encruzilhadas da vida, revelando o impacto imediato das escolhas. As Nornas. Verdandi representa o presente no mito nórdico, destacando o fluxo contínuo da vida e a necessidade de ação consciente. No xamanismo, o presente é o ponto de conexão entre o mundo espiritual e físico. O espírito do presente, com sua figura vibrante e calorosa, reflete o poder transformador de viver plenamente no momento atual. O fantasma do futuro. Hecate como visionária do futuro. A face anciã de Hecate representa a sabedoria e o destino. Ela é a guia dos mistérios do que está por vir, ajudando o buscador a preparar-se para o inevitável. As Nornas. Cuda é a Norna do futuro, responsável por aquilo que ainda está por ser tecido. Ela simboliza as possibilidades e as dívidas que devem ser pagas. No xamanismo. No futuro, os xamãs encontram espíritos guardiões que indicam caminhos ou desafios que precisam ser superados. O espírito do futuro de Dickens, sombrio e silencioso, personifica o peso das consequências futuras. Os três fantasmas podem ser lidos como arquétipos esotéricos que transcendem a obra literária. Eles dialogam com mitos como as Nornas, tradições xamânicas e até a figura tríplice de Hecate, que guia através do tempo e da alma. No filme Os Fantasmas de Scrooge, 1935, essa dinâmica ganha forma visual, reforçando a ideia de que o tempo não é apenas linear, mas uma força viva que oferece lições transformadoras para aqueles que ousam enfrentá-lo. Acompanhe nosso podcast para mergulhar em episódios que desvendam o cinema clássico e suas fascinantes conexões com o esoterismo, a mitologia e a cultura. E em breve, assista ao filme completo no nosso canal no YouTube.